Queridos irmãos, nesta parte da mensagem para hoje, e considerando que o tema para este ano continua a ser o tema do ano passado, avivamento, porque ainda que nós tenhamos experimentado um sopro de avivamento do Senhor, ainda precisamos de abrir mais a janela para que do céu esse sopro de avivamento atinja todos nós, transforme a nossa igreja e a torne de facto a igreja no centro da vontade de Deus. Eu gostaria de partilhar com os irmãos alguns requisitos para ser usado por Deus. Quem aqui gostaria de ser usado por Deus? Melhor, quem aqui está a ser usado por Deus? Quem aqui está a ser usado por Deus? Gostaria de ser usado por Deus, mais usado por Deus, melhor usado por Deus? Eu gostaria de deixar convosco 3 requisitos que encontramos na Escritura para ser usado por Deus e, sendo usado por Deus, experimentar o avivamento. O primeiro requisito, e convido-vos a abrir a Escritura na segunda carta de Timóteo, capítulo 2. O primeiro requisito que gostaria de partilhar convosco é este: mantenha a sua vida pura. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. E a minha tradução diz assim: Ora, numa casa grande, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda a boa obra. Vasos para honra e vasos para desonra. E isto numa casa grande. A nossa casa não é muito grande. Graças a Deus, e eu alegro-me com isso, tem ficado quase sempre cheia, ao domingo de manhã, pelo menos. Mas o que eu não gostaria é que nesta casa houvesse vasos para desonra, mas sim vasos para honra. E o que é esta ideia de vasos para honra? Vasos que são de tal modo, que têm características tais, que honram aquilo que lá é colocado dentro. Os vasos servem exatamente para que eles sejam usados para alguma coisa ser colocada dentro. Notem, por exemplo, este pequeno vaso que está aqui. Se não tivesse mais nada, talvez nós não olhássemos assim tanto para ele. Mas, olhando para aquilo que lá está, ainda que seja apenas simbólico, mas tem ali umas espigas de trigo e tem uma imitação de uvas. E porque está nesta mesa, de certo modo, leva-nos a pensar em quê? No pão e no vinho. Aquilo que está ali dentro mais não é do que acessórios que, de certo modo, apontam numa determinada direção e nos levam a pensar em alguma coisa especial. Um vaso mas aquele mesmo vaso podia ser usado e ter dentro, eu não quero escandalizar ninguém, mas ter dentro lixo, ter dentro sujidade e estar ali naquela mesa. É evidente que, se assim fosse, aquele vaso estaria a desonrar esta mesa e o propósito da mesa. Então, meus queridos irmãos, o vaso, sendo o mesmo, tem a ver com aquilo que se coloca lá dentro. E aquilo que se coloca lá dentro tem, com certeza, um efeito, tem um propósito. Ora, nós somos vasos. E o que é que nós colocamos cá dentro? Meus queridos irmãos, das duas uma. Ou cá dentro está o Espírito de Deus, ou está o Espírito do demónio. Ou uma coisa ou outra. O homem, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou tem Deus em si, ou está separado de Deus. E estando separado de Deus, o diabo quer ocupar esse lugar. Pode até ser de uma forma subtil, de uma forma leve, mas quem não tem Deus tem com certeza lugar para o diabo.
Mas ao mesmo tempo, aonde está Deus, aonde está o Espírito de Deus, não há mais lugar para qualquer outro ser. Porque de facto, quando Deus entra, Ele quer possuir-nos. Ele quer tomar todo o nosso ser. E a grande diferença entre ser um vaso de honra ou um vaso de desonra é exatamente quem é que está lá dentro. Quem é que está dentro de si, meu irmão, minha irmã? É Deus ou o diabo? É Deus e a sua palavra ou o mundo que está à nossa volta e que entra em nós também? Aquilo que Paulo procurou deixar bem claro diante de Timóteo é que ele deveria manter uma vida pura, isto é, deveria ser um vaso de honra, um vaso que fosse para bênção, um vaso que de facto fosse cheio do Espírito do Senhor. E sendo cheio do Espírito do Senhor, naturalmente que ele iria cumprir o propósito para o qual Deus o fez e o tinha na sua casa. Notem, meus irmãos, muito rapidamente alguns aspectos aqui. Este vaso para honra tem que ser um vaso santificado. Veja no verso 21. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, e já vemos, será vaso para honra santificado. A purificação leva à santificação. Quando nós nos vamos purificando, quando nós vamos deixando que o Espírito Santo limpe de nós aquilo que é sujidade deste mundo, seja na nossa mente, seja nas nossas palavras, seja nas nossas atitudes, aquilo que de facto é sujo diante de Deus, Ele quer purificar-se, Ele quer limpar-se. Meus queridos irmãos, e sobretudo as minhas irmãs, certamente que em casa usam químicos para ajudar na limpeza, não é? São os detergentes. Para lavar a louça tem um determinado produto que vocês gostam mais. Para lavar a roupa juntam também. Uma vez nós demos conta de que a nossa roupa, ao tirar da máquina, continuava suja. Os irmãos sabem porquê? Esquecemos de pôr o detergente. Só a água não chegou. De facto, nós, na nossa vida espiritual, precisamos de um detergente. E qual é o detergente que lava o nosso coração? É o sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós somos lavados. Pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Pelo sangue de Jesus e pela ação do Espírito na nossa vida, nós somos santificados. Separados de todo o mal. Tudo aquilo que se pega a nós por causa da nossa inclinação para o mal é retirado, é limpo. Toda a sujidade, toda a nódoa na nossa alma é retirada pelo sangue de Jesus. E é por esse sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo, que nós vamos continuando a ser limpos, continuando a ser purificados. Não adianta, meus irmãos, só usarmos água, só usarmos os nossos próprios meios. Precisamos de um detergente potente, poderoso, para arrancar essa sujidade da nossa vida. E aquilo que Paulo está a dizer a Timóteo é que se alguém se purificar destas coisas, então será um vaso para honra. Somente seremos um vaso para honra nas mãos de Deus se estivermos purificados. E nós estamos purificados porque vamos sendo santificados. E é interessante porque Paulo a Timóteo acrescenta uma outra característica aqui, útil para os senhores. Não basta então um vaso ser santificado. Vamos supor que este vaso que está aqui tinha sido colocado à terra, sujidade dentro. E a irmã Abigail limpou, lavou, e o vaso é colocado aqui, mas é colocado ali sem mais nada. Ele está limpo, podemos dizer, está santificado, mas serve para quê? Quando são colocadas estes objetos, então o vaso é útil para trazer, quando nós olhamos para lá, uma imagem, uma ideia. E essa ideia qual é? As espigas, trazendo à nossa imagem, à nossa ideia o quê? O pão? As uvas, ou amostras de uvas, trazendo à nossa ideia
o vinho, o sangue de Jesus. Então este vaso é útil, mas poderia não ser. É um vaso que está limpo, é um vaso que está santificado, é um vaso que está separado, mas ele tem que ser útil. Assim somos nós também. De facto, nós devemos manter a nossa vida pura, santificada, mas ela tem que ser útil para Deus. E eu pergunto, o que é que você, meu irmão ou irmã, está a fazer para Deus? Você é um vaso útil? O Senhor tem usado a sua vida? O Senhor quer usar a sua vida? Este ano de 2018 está a começar. Todas as semanas, todos os dias que o Senhor lhe vai dar, Ele quer usar a sua vida. Você quer ser um vaso útil nas mãos de Deus? Disponha-se a ter uma vida pura, uma vida santificada, uma vida que vai sendo limpa pela graça e pela ação maravilhosa do Espírito Santo na sua vida. Meus irmãos, eu não estou a fugir do tema. Qual é o tema para nós este ano? Avivamento. E o avivamento começa em cada um de nós. Quando nós nos predispomos a servir ao Senhor, e para nos dispormos a servir ao Senhor, temos que deixar que Ele encha o nosso vaso. Meus irmãos, a minha oração é que o Senhor encha o meu vaso, mas também que encha o vosso vaso com o seu Espírito. E quando nós temos o nosso vaso cheio do Espírito de Deus, então certamente que o diabo já não tem mais lugar em nós, certamente que já não há mais lugar para mais nada, a não ser pela ação dominante do Espírito Santo. O meu temperamento, qualquer que ele seja, e os irmãos vão descobrir isso ao longo das próximas semanas, deve ser controlado pelo Espírito. Para que os meus defeitos, as minhas incapacidades, as minhas não virtudes, sejam controladas, trabalhadas, transformadas pelo Espírito, para que eu seja mais perfeito diante de Deus. E se assim for, eu serei mais útil nas mãos de Deus. Porque é a sabedoria do Senhor que é colocada em mim, para que eu possa então servi-lo na capacidade e nas funções que Ele colocou nas minhas mãos. Eu estou pronto a servir o Senhor, mas quero que o seu Espírito tenha pleno domínio sobre a minha vida. Que eu seja um vaso útil, que eu seja um vaso limpo, que eu seja um vaso à semelhança daquilo que foi Isaías, um profeta tremendo de Deus, mas que a dado passo quando foi ao templo, e eu às vezes falo nisto, porque de facto é uma passagem que me tocou muito. Isaías capítulo 6, quando Isaías naquele dia foi ao templo e viu aquela fumaça, viu os anjos à volta do trono de Deus, e ele ficou tão assustado naquele momento, que ele quase que em pânico clamou ao Senhor: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui e vemos a glória do Senhor. A glória do Senhor está neste lugar. Se a glória do Senhor se manifestasse neste lugar, agora mesmo, como se manifestou nos dias de Isaías, será que isso nos iria atemorizar? Nos iria amedrontar? Nos iria fazer cair sobre os nossos joelhos? Isaías, um profeta de Deus, e já o era naquela altura, ficou tão aterrorizado que ele disse: ai de mim. Mas eis que ele teve aquela experiência extraordinária em que viu um anjo do Senhor pegar numa brasa lá do altar e trazer, e com essa brasa queimar os seus lábios. Limpou os seus lábios, limpou o seu coração. Ai de mim. A confissão de Isaías foi naquela altura clara diante do Senhor: ai de mim que sou um homem pecador. Quando nós vimos a presença de Deus, temos que ter esta sensação, esta percepção de que o Senhor está aqui, é um Deus santo, e Ele está pronto para queimar o nosso pecado, para que nós diante dEle nos possamos aproximar até da sua mesa e sentir: o nosso Deus está aqui, mesmo na minha presença.
E Isaías, depois que teve aquela experiência tremenda, ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Podemos nós dizer isso hoje? Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, neste ano de 2018, nos vários ministérios da igreja onde eu estou envolvido, usa-me, Senhor. Podemos dizer, os irmãos podem dizer: eis-me aqui, Senhor, use-me a mim. Só isso? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Podemos dizer? Então vamos lá. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Este vai ser um ano de serviço na nossa igreja, em que mais e mais, irmãos, com o seu tempo, com os seus dons, com aquilo que o Senhor tem dado, vão se dispor a servir ao Senhor e serem vasos para honra. Se você sente que não tem sido, disponha-se hoje a ser um vaso para a honra de Deus. Este é o primeiro aspecto. Mantenha a sua vida pura. Um segundo aspecto que eu gostaria de partilhar convosco é este: mantenha a sua mente renovada. E há um texto que eu gosto demais, que é em Romanos capítulo 12. Mantenha a sua mente renovada. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido irmão e irmã, você tem experimentado a vontade de Deus? Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida em cada dia, em cada momento? Como é que nós podemos experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Em primeiro lugar, não nos conformando com os padrões morais da sociedade em que vivemos. São vários os políticos, são várias as pessoas de grande responsabilidade no nosso país que estão apreensivas com o curso da nossa sociedade. Sobretudo quem tem preocupações morais, de ver como tudo está a esticar-se. Os padrões morais cristãos estão a diluir-se, estão a ser postos em causa. E quando eles são postos em causa, acaba por ser de tal modo que, gradativamente, um passo de cada vez, se vai mais além, mais longe, ao ponto de que aquilo que é a moralidade cristã se vai desaparecendo. Aquilo que preocupa os cristãos é quando esses padrões do mundo entram na igreja, fazem parte das nossas vidas. Mantenha a sua mente renovada, não se conformando com os padrões morais da sociedade. Isto quer dizer o quê? Que então eu vou para um convento, vou-me fechar para não ser tocado e afligido, afetado negativamente pelos padrões morais da sociedade? Não. Tal como Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E como é que eu posso ser guardado do mal? Assumindo uma posição de não alinhar com certos padrões imorais ou amorais da sociedade de hoje. Como é que eu posso fazer isso, meus irmãos? Como é que eu posso ser sal da terra e luz do mundo? Fazendo exatamente aquilo que o apóstolo Paulo recomendou aqui: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é controlada por quem? É controlada pelo vizinho do lado? É controlada pelo colega da escola? É controlada pelos amigos que têm grande domínio e ascendência sobre nós? Quem é que controla a sua mente? É interessante a palavra que o apóstolo Paulo usa: transformai-vos. Isto é, a nossa mente muda de forma. E, meus irmãos, quando nós falamos de temperamentos transformados, é exatamente isso. O meu temperamento, as minhas atitudes, aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, é transformado, mas é transformado por quê? Porque a minha mente é controlada. Controlada por quem?
Quem é que vai controlar a minha mente? É interessante porque a Escritura diz que nós temos a mente de... Temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, então nós vamos pensar como Cristo pensou. E se pensamos como Cristo pensou, nós vamos falar como Cristo falou. Se eu penso como Cristo pensou, eu vou agir do mesmo modo que Cristo agiu. É fácil, não é, meus irmãos? Dito assim, é fácil. Qualquer um de nós pode dizer, é fácil. Eu penso como Cristo pensou, eu falo como Cristo falou, eu vou agir como Cristo agiu. É fácil. De palavras é. Mas este é o desafio. E neste desafio, para o cumprir, não estamos sozinhos, meus irmãos. Quem é que está connosco? O Espírito Santo. Uma vez mais. Para nos ajudar a lembrar tudo aquilo que o Senhor ensinou. E lembrando aquilo que o Senhor ensinou, é para quê? Quando nós aprendemos alguma coisa, alguns já lá vai o tempo que andavam na escola, não é? Mas quando aprendiam alguma coisa dos professores, era para quê? Para depois pôr em prática. Temos uma excelente professora de matemática aqui, que ensina teoremas, ensina teoria, mas depois espera que os alunos façam o quê? Que resolvam os problemas, não é? Não basta nós conhecermos a Escritura, não basta sabermos versículos de cor, precisamos de os pôr em prática. E precisamos deixar que o Espírito do Senhor trabalhe na nossa mente e nos ajude a isso mesmo. E quando isso acontece, meus irmãos, qual é o resultado? Nós vamos experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer a boa, quer conhecer a vontade de Deus? Sabendo que ela é boa, agradável e perfeita? O que é que tem que fazer? Duas coisas. Não se conformar com os padrões deste mundo e deixar-se transformar pela renovação da sua mente. Em terceiro lugar e último, para passarmos à ceia, mantenha os seus olhos em Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, mas por uma questão de contexto, vamos ler a partir do versículo 1 até o 3. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo as vossas almas. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, a nossa fé começa e acaba em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A minha fé em Deus começa em Jesus. E continua em Jesus. Os meus olhos têm que estar sempre postos nele, bem fitos. Fitos é bem focados, sem nos desviarmos. Tal como Pedro, ao dado passo, quando foi desafiado, podemos dizer, pela sua própria emoção, pela sua impulsividade, a querer ir ter com Jesus. E disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: Pedro, vem. Ele saltou do barco, começou a caminhar. E enquanto ele teve os olhos em Jesus, ele continuou. Mas depois, olhar à sua volta, ver os problemas e como os problemas da nossa vida às vezes nos afastam de Jesus. Nos atraem, tomam todo o nosso tempo e as nossas energias. E se nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a submergir. Deixamos-nos dominar, condicionar pelos problemas desta vida. Mas quando eu mantenho os meus olhos em Jesus, então naturalmente que eu prossigo até ao alvo. Vejam, o autor desta carta diz: Ele cumpriu a sua missão até onde? Até ao fim. E qual foi o fim de Jesus? Foi a cruz.
Naquela altura é certo que até o próprio Pedro quis poupar Jesus de ir à cruz. Mas Pedro disse: ó Senhores, não te faças isso, não te faças mal algum. Nós não iremos deixar. E foi nessa altura que Pedro ouviu aquela palavra de reprimenda de Jesus: para trás de mim, Satanás. Ah, meus irmãos, se Jesus não tivesse ido à cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. Celebrar a ceia do Senhor. O que temos aqui na mesa não iria significar nada para nós. Ainda que Jesus tivesse deixado aquela ordenança com os seus discípulos, tivesse partilhado o pão e o vinho, se Jesus não tivesse ido à cruz do Calvário, Ele não teria ressuscitado. Nós estaríamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Mas porque Ele foi até ao fim, porque Ele cumpriu a sua missão, porque Ele teve os olhos naquela cruz bem fitos, Ele conseguiu para nós um feito tremendo. E nós hoje estamos aqui a beiramos da mesa do Senhor, porque Ele, Jesus, conseguiu. Porque Ele se manteve firme no seu plano. Mas aquilo que o texto bíblico também diz é que nós prosseguimos na nossa carreira. Prosseguimos na nossa missão. Qual é a nossa missão? Sermos testemunhas para todos aqueles que nos rodeiam. E, meus queridos irmãos, nós podemos ter a porta fechada, é certo. Mas no dia a dia, nós devemos ter a porta aberta, levando a mensagem, levando o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. Nós vimos aqui, ao domingo, para sermos edificados, para sermos fortalecidos, para sermos encorajados. Mas saímos daqui com o propósito de anunciar as grandezas e as maravilhas do nosso Deus. Amém? O tempo do culto é para cultivar a nossa fé, é para nos edificar, é para nos fortalecer. Como alguns dizem, é para carregar as baterias, não é? Todos sabem o que é um telemóvel com a bateria descarregada, não é? Para que é que serve? Para que é que serve? Se nós tivermos as nossas baterias da fé descarregadas, para que é que servimos? Então, meus irmãos, nós vimos aqui porque precisamos. Nós não vimos aqui porque Deus precisa de ver a nossa cara. Nós vimos aqui porque precisamos de carregar as nossas baterias espirituais. Precisamos da energia de Deus. Sem que com isto eu queira chegar a qualquer outra teoria. Nós precisamos que o Espírito Santo, que é dunamis, que é poder de Deus, toque nas nossas vidas e nos dê a força, nos dê a coragem, nos dê o ânimo para nós enfrentarmos os problemas. E nós estamos aqui para isso mesmo hoje, não é, meus queridos?